Oi, gente! Bem-vindos à nossa segunda aula de graduação dos moldes. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco sobre graduação irregular, então aquela que não varia igualmente entre os tamanhos. Vamos aprender a ferramenta de tabela, algumas opções aprofundadas. Vamos ver também como copiar e colar a graduação em moldes diferentes e como colocar ponto de curva graduado no seu molde. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções Audaces, e criei esse canal para te ensinar modelagem digital de forma descomplicada. Se você perdeu a primeira aula de graduação que fala sobre o básico, eu vou deixar aqui no card essa aula para você assistir. Não se esquece de já deixar um like e se inscrever aqui no canal para que você possa continuar recebendo conteúdo de modelagem digital. Aqui na descrição do vídeo eu deixei alguns vídeos que podem te ajudar a começar no Audaces, e ali você também encontra a forma de fazer o download e instalar a versão demonstrativa do sistema. Assim, se você não tem acesso ao Audaces, você consegue praticar tudo que eu mostro aqui no canal. Sem mais enrolação, vamos começar a graduar! Oi, gente! Sejam bem-vindos à segunda aula de graduação. Na primeira aula de graduação, nós falamos um pouco sobre graduação regular e sobre as ferramentas básicas. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho, né? E vamos falar um pouquinho sobre graduação irregular e algumas mais ferramentas que vão ajudar no nosso processo. Se você não assistiu a primeira aula de graduação, eu vou deixar aqui no card o link dessa aula para que você consiga aprender um pouquinho sobre o básico para depois reassistir essa aula aqui e aprender um pouquinho mais aprofundado. Novamente, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é analisar a tabela de medidas. Essa tabela de medidas aqui, ela não está mais regular, ela tem as medidas principais, né, que seria a circunferência de busto, e nesse caso aqui de circunferência de busto, nós temos a diferença de 4 centímetros do tamanho 36 por 38, 4 do 38 por 40, 4 do 40 por 42 e 6 do 42 por 44 e 6 centímetros também do 44 para o 46. Então, gente, na última aula nós vimos que a nossa grade regular tinha 4 centímetros para todos os tamanhos. Essa aqui, ela tem uma irregularidade, que é crescer um pouquinho mais nos tamanhos maiores. A circunferência da cintura se manteve com 4 centímetros em cada tamanho, então ela está regular. E a circunferência do quadril, ela se manteve aqui com 4 centímetros nos primeiros 5 tamanhos e tem uma diferença de 6 centímetros para o último tamanho. Então, ela também está irregular, esse ponto aqui. Aqui no Audaces Moldes, nós temos uma Baby Look que foi mostrada na aula anterior também. Se você quer saber como abrir essa Baby Look aqui nos exemplos do Audaces, eu vou deixar aqui no card o vídeo para você consultar. Essa peça aqui já está sem graduação, eu zerei a graduação dela para que a gente possa montar uma graduação nova. Na outra aula, nós viemos aqui no Propriedades e montamos a graduação aqui manualmente. Então, eu fui inserindo tamanhos e depois renomeando esses tamanhos. Mas vamos supor que você utilize sempre a mesma grade. É muito ruim ficar o tempo todo ajustando isso manualmente. O que a gente pode fazer para melhorar esse processo? Aqui no arquivo, nós temos a opção Configurações e nós temos aqui Regras de Graduação Nomes. Dentro aqui, nós temos já algumas grades configuradas e nós podemos criar uma grade nova para ficar de modelo, de padrão para você usar. Dentro dessa caixinha, então, eu vou colocar o nome da grade que eu quero. Aquela grade que eu tinha ali era do 36 ao 46, com a base 40. E aqui eu vou discriminar esses tamanhos. Então, primeiro 36, 38, 40, 42, 44 e 46. Lembrando que a base é o 40, então eu tenho que clicar nesse aqui e clicar em base para que eu transforme isso aqui em base. Posso mudar as cores se eu quiser. Então, eu vou mudar aqui para as cores que eu gosto, que é a base em verdinho, verde para tamanho menor, amarelo para o tamanho menor, aqui vai ficar cor-de-rosa, e aqui vai ficar laranjinha, e o último vai ser roxinho. Você pode escolher qualquer cor, contanto que ela tenha contraste com a tela. A minha tela é preta, então eu preciso colocar cores claras para que apareça aqui, né? Eu vou colocar OK aqui e OK aqui. A hora que eu for clicar com o botão direito e entrar nas propriedades, eu vou conseguir acessar aqui essa nossa nova graduação. Se eu clicar aqui, os meus tamanhos vêm e vêm as minhas cores também, tudo certinho do jeito que eu salvei lá. Então, fica muito mais prático para quem utiliza sempre a mesma graduação, do que criar tudo aqui manualmente. Depois disso, eu vou dar um OK aqui, e aí eu já posso começar a graduar. Para ficar mais fácil, a gente sempre clica aqui na produção e dobra.
o nosso molde ao meio, os nossos moldes ao meio, se eles forem iguais dos dois lados, claro, né? Nessa manga aqui, ela é igual aos dois lados. Se ela fosse diferente, eu não poderia dobrar ao meio. Agora, nós vamos utilizar a ferramenta de graduação tabela novamente para que a gente consiga, então, fazer a graduação do nosso molde. Eu já mostrei essa ferramenta na aula anterior, mas eu vou mostrar para vocês agora como utilizar essa ferramenta para fazer uma graduação irregular. Da outra vez, eu simplesmente coloquei 1 centímetro aqui, né, porque eu tinha 4 centímetros no total na variação dos tamanhos, então significa que eu ia colocar um aqui, quando eu desdobrasse ia ter um do outro lado, aqui um e um do outro lado, totalizando 4. Agora, eu vou jogar esse 1 centímetro para cá novamente, no busto, que eu tinha visto ali que tinha 4 centímetros nos tamanhos menores e 6 nos tamanhos maiores, e vou editar esses tamanhos aqui. Por quê? 6 dividido por 4 lados vai dar 1,5 para cada lado, ao invés de 1. Então, aqui, ó, eu tenho 1 para todos os tamanhos. Eu vou vir aqui editar, colocar 1,5 e aqui 1,5. E vou aplicar. Quando eu fizer isso, só esses dois tamanhos aqui vão mudar de tamanho, tá? Vão aumentar. Esses aqui continuam com a diferença de 4 centímetros e esses aqui com a diferença de 6 centímetros. Aqui na cintura eu não tenho nenhum ponto que eu possa colocar a graduação de 4 em 4, como estava na minha tabela de medidas. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito para cancelar a ferramenta e vou vir aqui na graduação, colocar um ponto de curva graduado aqui, mais ou menos na parte da cintura. Então, eu vou clicar aqui para adicionar esse ponto. Novamente na tabela, eu vou clicar no ponto que eu acabei de criar e vou colocar aqui, vou zerar a graduação dele, tá? Para ficar mais fácil, cliquei aqui no zerinho do meio e vou colocar 1 centímetro nessa direção. Porque aí eu vou ter certeza que eu tenho de 4 em 4 essa diferença da cintura. Nesses pontos aqui do quadril, então, nós vamos utilizar a tabela, porém, eu vou fazer uma cópia dessa graduação aqui, que é muito mais parecida com o que eu preciso colocar aqui, e só modificar o que é necessário. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui e vou copiar esse ponto e vou colar nesse ponto aqui. Lembrando, gente, esse ponto aqui, ele tem um pique embutido, então vocês têm que selecionar o ponto, não o pique. Ó. Se eu seleciono o pique, a caixinha aqui muda. Se eu seleciono o ponto, a diferença está aqui, ó. Se você olhar o quadradinho ali, o losango, é a seleção do ponto. E o círculo é a seleção do pique. Então, eu vou trazer aqui para baixo meu mouse, clico e ele seleciona o ponto, tá? E agora, eu vou colar essa graduação que tem ali em cima, aqui nesse ponto. Ele colou aqui com 44, 1,5 e 46, 1,5, totalizando 6 em cada um a diferença. Mas, se eu clicar aqui e colocar 1 centímetro, eu vou poder aplicar novamente e deixar esse ponto da forma correta, porque lá no meu quadril eu tinha esses tamanhos iguais, só esse tamanho aqui variando diferente. Agora que eu já tenho isso aqui prontinho, eu vou copiar novamente esse ponto, clicando aqui, e vou selecionar o ponto aqui, para que eu possa colar, então, a graduação aqui. Agora, se eu clicar aqui em cada um desses pontos, eu vou ver que eu tenho 1,5, porque eu copiei desse aqui, né? E 1 e 1,5 aqui, nesse último. Mais um macetezinho de graduação que eu vou passar para vocês. Quando você quer graduar mais de um ponto ao mesmo tempo, você vai selecionar o primeiro ponto e segurar o Shift no teclado para selecionar o segundo ponto. Assim você consegue graduar mais de um ponto de uma vez só. A altura do nosso molde, né, o comprimento do nosso molde, se manteve o mesmo, tá? Então, vamos consultar a tabela de medidas para a gente conseguir visualizar isso aí. O comprimento total, então, ele varia de 2 em 2 centímetros. Esses 2 centímetros podem ser divididos da forma que a gente achar melhor ali no Audaces Moldes. Então, eu posso dividir um embaixo, um em cima, meio em cima e um e meio embaixo, mas o total tem que ser sempre 2 centímetros, tá? E o ombro também se manteve igual, com meio centímetro para cada tamanho. Então, a gente vai fazer essa graduação de comprimento de peça e de ombro ali também no Audaces Moldes. Selecionando, então, esses dois novamente, vou clicar aqui nesse, com Shift nesse aqui, vou colocar, então, 1 centímetro aqui para baixo. Lembrando que esses dois pontos aqui, gente, que estão próximos a esse aqui, eles têm que andar juntos, senão eu tenho uma bainha grandona aqui, uma bainha aqui inexistente aqui nesse tamanho, tá? Então, eu vou selecionar aqui esse ponto, vou jogar 1 centímetro, selecionar esse ponto, selecionei o pique sem querer, ó, tem que clicar novamente ali e vir aqui para colocar a graduação nesse ponto aqui.
Então, aqui eu já tenho a minha graduação de busto, cintura e quadril prontos. Falta ombro e comprimento aqui ainda, tá? Então, no ombro, gente, nós vamos colocar aqui 0,75. Lembrando que a diferença é meio. E eu vou abrir aqui nesse ponto, para a mesma direção que eu abri esse, 0,25. Assim, eu ganho um pouquinho de circunferência de pescoço. E continuo mantendo o meu meio centímetro aqui de diferença, porque 0,75 menos os 25 que eu abri aqui, dá meio centímetro. E vou aumentar aqui 0,5 para fechar um pouquinho esse decote. Agora que eu já tenho essa graduação pronta nesse molde aqui, e como é uma graduação irregular, a gente acaba tendo que copiar, colar, modificar, aplicar, tem uma ferramenta que ajuda bastante a gente nesse sentido, que seria o copiar graduação. O copiar graduação, então, tem várias formas, tá? Eu vou usar hoje apenas os vários pontos do molde, que é o que vai me servir aqui no momento, e vou gravar uma aula só para essa ferramenta aqui, para vocês verem a diferença de cada uma dessas modalidades da ferramenta, tá? Então, eu vou clicar aqui em vários pontos do molde, eu vou selecionar, clicar e confirmar nesse ponto e vir até esse aqui para copiar esses pontos de graduação. E eu vou clicar e confirmar no mesmo ponto que está redondinho aqui, para colar eles aqui. Lembrando, gente, nós não temos a mesma quantidade de pontos aqui de um molde para o outro, porque eu coloquei esse ponto de curva graduado aqui que não tem nesse molde. Então, se eu viesse aqui, copiasse e colasse de um para o outro, ele ia meio que se perder na graduação, tá? Então, eu vou colocar aqui no graduar curva, vou adicionar um ponto de controle no mesmo local, para que a gente consiga, então, copiar o restante da graduação. Clicando no copiar a graduação mais uma vez, vários pontos de controle. Vou clicar, então, no molde que está graduado, clico, confirmo e arrasto o meu mouse até onde eu quero, que é copiar até aqui. E vou clicar e confirmar aqui no meu molde, para que ele copie a graduação exata para o outro molde. E aí, gente, ó, essa parte aqui eu vou graduar manualmente, porque ela é diferente da outra. Aqui na tabela, eu vou clicar no meu molde e vou colocar aqui, então, 1 centímetro nesse ponto e nesse ponto aqui. E vou colocar aqui também 1 centímetro que ficou faltando. Acabei esquecendo de graduar o 1 centímetro faltante aqui nesses dois pontos. Então, eu vou clicar nesse ponto, com o Shift nesse ponto aqui, e vou graduar ali para ficar com 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, completar os 2 centímetros que eu tenho no meu comprimento da peça ali na tabela de medidas. Vou mostrar para vocês como graduar a manga e a gola, fazendo rapidamente um procedimento que eu já mostrei na outra aula, tá? Que é o comparar perímetros para que a gente consiga, então, verificar a diferença e o crescimento dessas peças em cada um dos tamanhos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos começar pela cava. Comparar perímetros, eu vou jogar isso aqui para o ladinho e vou clicar e confirmar, então, um clique, 2 cliques, e adicionar isso aqui. Então, eu estou adicionando a minha cava aqui nesse pedaço. E vou clicar aqui e confirmar e vou adicionar a segunda cava aqui na tabela. Então, o que ele fez? Ele pegou cava da frente mais cava das costas e me deu o resultado total. Quando eu venho aqui na diferença de perímetro, eu vou ver, então, o quanto ele está crescendo de um tamanho para o outro. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho 2,17 até esse tamanho e depois 2,32, 2,36. Tá? Então, eu vou ter que ter uma graduação irregular na minha manga também. Para fazer isso, então, nós vamos dividir esses 2,32, 2,17 ali que a gente viu. Aqui na nossa manga, a gente tem esse lado, quando desdobrar vai ter outro lado e vai ter a cabeça da manga também. Na graduação tabela, então, nós vamos clicar na manga para começar a fazer a graduação. Eu vou distribuir aqui 1 centímetro nesses 3 pontos aqui. E vou distribuir aqui em cima 0,4. Quando eu terminei o 0,4 aqui, eu sei que esses dois tamanhos de baixo, eles crescem um pouco mais do que o 2,17 que a gente tinha, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,6 e vamos ver o que vai dar. Coloquei aqui e vou aplicar essa medida. Se eu não aplicar, ele não faz a alteração aqui. Apliquei. Vamos lá agora. Conferência, comparar perímetros. Eu vou, então, clicar, confirmar e adicionar 2 vezes essa cabeça de manga, para eu ter uma manga completa. Então, olhando aqui a tabela, eu tenho uma diferença, né, de tamanhos de 2,17 nesses tamanhos aqui, 2,18, tá ótimo, tá perfeito, na verdade. E essa aqui ficou um pouquinho maior, então eu poderia diminuir aqui para 0,5, para que a gente conseguisse chegar mais perto do 2,36 que nós tínhamos de diferença nas cavas. Então, eu vou vir aqui na graduação e vou corrigir isso aqui,
colocando então 0,5 aqui e 0,5 aqui. Apliquei, tudo certo, graduação da manga pronta. Vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso decote. Comparar perímetros, eu vou clicar, confirmar e adicionar, clicar, confirmar e adicionar. Aqui já está na diferença de perímetro, ele vai me mostrar o quanto está crescendo de um tamanho para o outro. O tamanho do decote, ele não é irregular, tá? Ele tá dando um pouca diferença de um pro outro. Eu vou colocar 0,75, mais ou menos, né? Para que a gente consiga chegar no parâmetro para todos os tamanhos. Então, eu vou vir aqui na graduação tabela e vou colocar, então, 0,75 para cada lado, né? Porque eu já só medi metade do decote. Quando eu desdobrar, vai ficar perfeito ali, tá? Então, finalizei aqui a nossa graduação irregular, copiando a graduação para facilitar o nosso trabalho, né? Vou desdobrar aqui para finalizar o nosso molde. Desdobrar todas as peças. E aí, nós temos mais algumas ferramentas de graduação que conseguem nos ajudar no nosso processo. Esse método de análise de tabela de medidas, vocês podem utilizar para qualquer tabela de medidas que vocês tenham em mãos. Então, ele vai ser um jeito muito fácil de você analisar e trazer para cá os aumentos e diminuições que você precisa nos seus tamanhos na hora de graduar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha acrescentado aí no dia de hoje de vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para mais dicas como essa e também deixar um comentário caso você tenha qualquer dúvida sobre qualquer ferramenta do Audaces. E aí, pessoal, conseguiram graduar o molde? Entendendo o processo de análise de tabela de medidas, fica muito mais fácil de graduar qualquer peça. Se restou qualquer dúvida sobre graduação ou sobre qualquer outro assunto, deixa nos comentários que eu respondo para você. Não se esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os vídeos de modelagem digital. Muito obrigada e até o próximo vídeo.